Eu tô aqui com mais um grupo de mulheres lindas do mercado imobiliário que não eram até o mês passado, praticamente, né? E não, a Morgana era, mas a maioria não era, tá numa transição de carreira. E a gente já fez alguns bate-papos aqui e acho que a frase que mais impactou quem já está com mais experiência, que é um conselho, é tome a decisão, né? Tome a decisão, você mulher, de vir, de conhecer o mercado, de conhecer a Remax. E aí eu queria começar com vocês, assim, como foi essa decisão? Como está sendo? Porque vocês são iniciantes, vocês estão começando agora. O que motivou? Vou começar pela Sabrina. O que te motivou, Sá, para tomar a decisão e falar, não, eu quero experimentar, eu quero conhecer? Então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, assim, eu tinha loja, eu trabalhei em alguns ramos de comércio e eu gosto desse contato. E tentei ir para a internet, falei, gente, não dá certo, eu não consigo ficar na frente do computador. Aí eu conheci a Vanessa, porque, como a Luriele, né, falou antes, eu moro num condomínio. E lá as pessoas já me procuravam, perguntando sobre as casas, porque eu também estou na diretoria. E comecei a mostrar. Aí a Vanessa me falou assim, para ir lá conhecer a Remax. Cheguei lá e eu achei o pessoal muito acolhedor. Porque lá eles trabalham em equipe, né? Eles trabalham um incentivando o outro, todo mundo pode trabalhar no mesmo imóvel. Tem um modelo que permite que isso aconteça, que é diferente. E você tem uma vantagem, né? Eu falo assim, a Sabrina, assim, ela tem esse jeito calmo, tranquilo. Então as pessoas procuram ela pra tudo. Sabe o que é pra tudo? Ela não é a síndica, mas eu acho que ela trabalha. Eu gosto de estar por dentro. E assim, ela não só gosta de estar por dentro, mas ela também gosta, assim, de ajudar. Então é uma pessoa prestativa. E assim... E como eu falei para a Luriele da outra vez, você trabalha e só que não recebe. E eu tô precisando, né? Então... trabalhar agora nessa fase, que agora eu não tô com nenhuma... não tô com as lojas que eu mexi com móveis, com presentes, acessórios. E agora eu... tô parada, porque eu fiz um tratamento, e esse tratamento a gente percebe depois dele que você não tem controle mais da vida. Assim, você quer ter controle de tudo, então às vezes você fica com medo. E de repente você fala assim, não tem como eu ter controle, né? E eu cheguei lá meio perdida, porque não é... quando eu comecei na loja de imóveis, é a mesma sensação. Você entra lá e fala assim, mas eu não sei vender colchão. Eu sabia vender roupa, agora eu não sei vender colchão. E eu tô com a mesma sensação, mas a gente percebe que a gente não tem controle das coisas. E uma frase que eu escutei uma vez e hoje eu tento levar para mim é assim, não compare o seu começo com o sucesso de ninguém, sabe? Porque a gente não vai ser igual. Você vai começar, a pessoa também começou, e eu tô com esse pensamento agora. Por mais que eu não sei se é uma coisa que eu vou ter facilidade de fazer, né? Mas a gente começa. É simples assim, né, Sabrina? Eu falo assim, que Deus, o Pedro, quando ele saiu do barco, né? Ele não sabia se ia dar certo. Ele simplesmente deu o primeiro passo. E eu acho que o que você está fazendo é exatamente isso, impulsionado às vezes por um momento de mudança de vida, quando você faz um tratamento, você não estava esperando. De repente vem uma coisa na sua vida e dá aquela reviravolta tão grande. Aí as fichas caem. Falam, mas se eu tiver que arriscar, não tem que ser agora? Se eu tiver que fazer, será que não é esse o momento? Porque se eu não fizer agora, quando eu vou fazer, né? E eu acho muito bonito, eu falo pra ela tava toda, não vou falar, tô com vergonha. Eu falei, o seu exemplo, ele é inspirador também.
ele ajuda, tenho certeza a pessoa que for assistir a gente hoje aqui, às vezes está passando às vezes alguém passando, às vezes não é a própria pessoa, mas alguém na família, porque a vida é assim, né, gente? Nós temos altos e baixos, a gente nunca sabe o que vem na próxima onda, né? Às vezes vem coisas boas e às vezes não tão boas assim, mas o que vale é esse exemplo aqui, né? De resiliência, de força. Eu aprendi uma coisa também nesse tratamento, é assim, o medo é pior que o processo. Sabe, o processo depois que você entra, acho que é mais fácil do que aquela dúvida, aquele medo, como que vai ser. Você sofre muito antes. Depois que você entra, as coisas vão acontecendo e fica mais fácil do que imaginar. Então é ir, é seguir. E assim como o tratamento, também às vezes no trabalho, é a profissão. A gente cria tantos fantasmas, a gente acha que é uma coisa tão difícil, tão fora do normal. E aí, quando às vezes você tá fazendo, você fala, mas era só isso? Mas é só isso mesmo? Na verdade, a técnica, ela é importante, eu falei isso no outro encontro aqui, ela é importante, ela é fundamental, você ter um método, você ter um passo a passo, só que ela sozinha não se sustenta, se não tiver um emocional, a persistência, a disciplina, porque nem sempre a gente acorda e quer levantar da cama, né? Nem sempre a gente quer dar o primeiro passo. E tem dia que a gente erra, tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente nem sequer chuta pro gol, né? Você chutou pra arquibancada, foi longe. E, Morgana, você também, agora é um outro momento, né? Um outro ciclo. Vindo de Ribeirão, como que foi tomar essa decisão, essa mudança de cidade, mudança de mercado, porque você vinha do mercado tradicional, agora você está começando a entrar no mercado Remax, né? Assim. Sim. Como você comentou, né, de Pedro, quando ele saiu do barco, ele foi dar o primeiro passo, ele não sabia se ia dar certo. Mas ele confiou no Senhor. Eu amo um Provérbios que diz: consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. E todos os dias eu consagro, tudo da minha vida eu consagro e coloco diante de Deus, diante de oração. Eu tenho muita experiência de mercado financeiro, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. E aí teve uma reestruturação no mercado financeiro, várias pessoas foram mandadas embora. E aí, na época, eu quis me desafiar. Eu falei, eu não vou voltar para o mercado financeiro, eu quero algo novo. Mediante muita oração também, Deus foi me mostrando que ali eu já tinha que encerrar um ciclo. E aí foi aonde eu até cheguei a passar um tempo na indústria farmacêutica, não me adaptei muito. Mas aí eu comecei a trabalhar numa imobiliária, que foi no mercado tradicional. Só que eu entrei nessa imobiliária como gerente de vendas. E lá eu fui me encantando de ver o jeito que os corretores trabalhavam, porque eu estava lidando direto com eles. E aquilo foi brilhando nos meus olhos. E nessa empresa, nessa imobiliária lá em Ribeirão Preto, que eu venho de Ribeirão, eu comecei a me encantar e comecei a fazer o curso do TTI, né? Técnico de Transações Imobiliárias, para tirar o meu Cresce. E nesse meio tempo, o meu marido, ele trabalha com construção civil. Ele recebeu uma proposta para vir trabalhar em Franca, da empresa que ele já trabalhava lá. Ele recebeu a proposta para vir para Franca. E eu já estava nesse processo, tirando o Cresce. Eu falei assim, por que não irmos todos juntos, né? Em vez dele ficar viajando todos os dias. É perigoso a gente pegar a estrada todos os dias, por mais que Ribeirão seja perto, mas eu acho perigoso todo dia. E tem a questão também de custos, né? Às vezes financeiramente não ia compensar, viajar todo dia. Tomamos a decisão de vir todos. E aí, lá em Ribeirão, eu já trabalhava com parcerias com a Remax. E eu gostava muito, brilhava meus olhos de ver a maneira que vocês trabalham, de ter tudo, o método Remax, ter exclusividade. E eu via que todo mundo que trabalhava na Remax era apaixonado. Aí eu falei, quando eu decidi vir para Franca, eu falei, por que não tentar na Remax, em vez de ir para um mercado tradicional? E aí foi aonde tive uma indicação de uma amiga muito querida, que eu já conhecia aqui de Franca, que ela conhecia a Vanessa, ela me indicou e eu fui conhecer. E aí, conversando com a Vanessa, fui me encantando mais ainda. E comecei a trabalhar na Remax faz 2 semanas, né? Eu e as meninas começamos juntas. Cada dia que passa eu venho me apaixonando mais, porque eu me senti muito abraçada. E eu vou falar pra vocês que Franca, o pessoal é muito acolhedor. Eu falei pra ela, tá? Não é porque a gente é daqui não, mas a gente é
A gente abraça. Muito, eu me senti muito abraçada. Eu tô amando a cidade, o clima fresquinho, gostoso. E aí eu resolvi realmente ir com a cara e a coragem de trabalhar como corretora, que eu tenho 2 crianças. E são crianças pequenas, né? Um menino de 12, a menina de 7. Então, esse método também, além de te dar toda essa orientação, essa experiência, de te ajudar, de te aconselhar, eles também te tratam como alguém da família. Então, assim, eu acho bacana que a gente que somos mães, né? Acho que todas aqui são mães. É muito bom ter essa flexibilidade também, da gente poder, se precisar correr num médico, ou se precisar acudir um filho, levar em algum lugar, a gente consegue. Levar lá na loja, na imobiliária. Levar na loja, já levei meus filhos para trabalhar comigo. É isso aí. Ela, no primeiro dia, ela falou, ai, mas eu vou trazer, que vergonha. Eu falei, lógico, a galinha não anda com os pintinhos, então você também é assim mesmo. E é tão assim, porque eu falo, a Bianca levava o bebezinho dela também, né, e de vez em quando leva, e eu acho até legal porque a gente vai consolidando, né, esses laços familiares. Eles vão se fortalecendo, a gente vai fortalecendo junto, e o seu filho também vai vendo, nossa, mamãe trabalha aqui, então quando ela sai, ela vem pra cá. E ele também tem que se sentir acolhido ali, né? Bem-vindo, porque é a extensão da casa dele. É verdade. É muito legal, viu? Vou ter você, né? Lá, seus meninos. Vamos falar um pouquinho, Débora? Vamos lá. A Débora também é uma transição de carreira, né? Sim. Passou por um momento também difícil, assim como a Sabrina, na vida pessoal. E aí decidiu que era o momento. Como foi tomar essa decisão? Bom, Vanessa, eu sou professora, né? Eu já passei para todo mundo, sou formada em matemática, tenho pedagogia e fiz educação especial. Então, eu trabalhei 4 anos na escola, trabalho hoje. Nesses 4 anos, eu vinha trabalhando na parte da tarde, no período da tarde, até o ano passado. Então, a partir desse ano, eu fui remanejada e passei para a parte da manhã. Até o ano passado, eu pensava, né? Eu trabalho à tarde, a minha manhã fica livre, faço uma coisa ou outra, porque passa muito rápido. Como esse ano eu passei para o período da manhã, estou trabalhando, estou lecionando na parte da manhã, eu pensei, eu preciso ocupar minha cabeça no período da tarde. Então, vou procurar alguma coisa aqui que pode me encaixar no período da tarde. A tarde é muito grande para eu ficar sem fazer nada, né? Então, veio a indicação da minha irmã, da Daniela, que me incentivou muito, né? Que conhece você e o Marcos. E me disse, né? Até muito assim, foi até na virada do ano. Foi na nossa virada do ano, ela me chamou num cantinho e falou, Débora, tô pensando numas coisas para você, para te ajudar. Eu conheço algumas pessoas que podem te ajudar, né? Para você fazer o curso do TTI, para ser corretora. Eu virei para ela e falei assim, o que é isso? Porque eu não conhecia. Nem sabia o que é. Nem sabia, não, né? Nem sabia que tinha o tal do curso. Sabia que tinha que tirar, mas eu nem sabia. Ela veio me explicar. Não, Débora, para você fazer o curso, para você ser corretora, tal. Conversei com a Vanessa, ela me deu várias dicas, é muito legal. Tem a Remax. Você conhece a Remax? Falei, não, nunca ouvi falar. Falei, não, então vou procurar saber, vou pesquisar, né? E a partir dali, que foi na virada do ano, em janeiro, eu já comecei a pesquisar. Já comecei a pesquisar sobre Remax e já comecei a seguir todos, né? Tudo que eu vinha de Remax no Instagram, eu comecei a seguir. E comecei a acompanhar, né? E aí, aquilo ali me despertou. Me despertou e eu falei assim, opa, eu acho que esse negócio vai ser uma coisa boa pra mim, né? E falei pra Daniela, eu falei assim, não, Daniela, então me ajuda, eu vou fazer minha parte e você vai entrar com a sua indicação, né? Eu falei, não, tudo bem. E aí até, não sei se você vai se recordar, mas fiquei no seu pé, né? Mandando mensagem, né? Vanessa, podemos tomar um café? Porque eu fiquei muito animada, né? Na hora. Então eu falei, Vanessa, você pode me atender? A gente pode tomar um café, né? Eu quero conversar com você pessoalmente. Até que a gente marcou a conversa, né? E você me atendeu, muito simpática, que me acolheu muito bem. E aí, Mas também a gente criou uma conexão, nós duas, porque ela estava passando, se você me permite falar, sim, por uma separação. É muito doído para uma mulher. Eu também me separei, né? E também, assim, por motivo de traição. Então, assim, para nós mulheres que passamos por isso, a gente se conecta muito fácil, porque a gente entende muito a dor do outro.
E eu falo assim que foi muito legal, porque quando ela começou a falar comigo, ela falava assim: eu não sei, eu nunca vi, mas eu quero, eu vou, eu quero, eu vou estudar, eu vou fazer o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. E aquilo eu falei assim, gente, é tão legal, porque assim, às vezes uma coisa que era para ser ruim, quando você toma a decisão, ela pode se tornar boa, né? Isso. E aí, a partir daquele momento, né, que aí você já disse, você estava saindo de viagem naquela semana e já passou as ordens para a Thalita e falou, ó, faz tudo que for preciso para ela começar, né? E aí, no outro dia, já fui, já comecei, aí veio o impacto, né? Me mandou eu subir, cheguei lá em cima, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ai, meu Deus, não conheço ninguém, né? Mas eu falei, eu vou seguir, vou continuar, vou pegar firme, e logo já comecei a conversar, já comecei a fazer amizade, a Dilma me acolheu muito bem, né? O pessoal, o Tiago, que sempre estava lá em cima, depois logo foi chegando as meninas, Gabriela, a Bianca, né? O pessoal já foi tudo me acolhendo. Falei assim, nossa, gente, que lugar, assim, sensacional, né? Não imaginava que fosse ser daquela forma, né? Assim, eu fico até um pouco emocionada, porque chegava em casa e comentava com meus pais. Eu falava assim, nossa, eu acho que eu descobri uma outra coisa pra mim, né? Então, assim, quero seguir. Eu converso todos Ela emociona e me emociona também. Comecei todo mundo chorando aqui. Esse é um pouquinho do meu defeito, porque eu sou muito emotiva e qualquer coisa que acontece, até na escola eu tenho o apelido de chorona, porque tudo que eu vou falar eu me emociono. Mas porque é verdadeiro. É porque é verdadeiro, né? E assim, aí levando pelo lado dos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 13 anos. Aí em janeiro, como eu estava de férias, eu estava por conta deles, né? E aí comecei a ir pra Remax. Eles falavam pra mim, mamãe, mas você não tá de férias? Você tá de férias e vai deixar a gente aqui? Aí agora eu comecei a plantar a sementinha neles. Filho, calma, que a mamãe tá indo por uma coisa boa. Vocês vão ver quando vier o retorno, né? Então agora eles já estão entendendo. Até hoje eles perguntaram, né? Mamãe, você vai participar da Remax? Falei, vou participar, filho. Eles foram na premiação, né? Sim, até o mês passado, né? Foi feita a premiação. Nossa, eles ficaram, assim, deliraram, né? Com a situação, adoraram, né? Então, assim, muito grata até então pelo tudo que vem acontecendo. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho da Fábia também. Mudança de profissão, né, Fábia? Isso. Iniciando, como que foi isso aí, essa decisão de mudar de ramo? O que te impulsionou? Conta um pouquinho, compartilha. Então, a minha formação é em terapias alternativas, né? E agora, com essa oportunidade, para estar agregando mais, buscando novos desafios, né, na minha trajetória profissional e pessoal também, né, no mercado imobiliário. E então, assim, eu sempre foquei, né, o meu trabalho, o bem-estar, visar o bem-estar e a escuta, né, atenciosa, que eu percebo, assim, hoje é uma necessidade maior ainda, né, que as pessoas têm. E eu percebi isso, né, essa essência também nessa área, né, porque tudo a gente pode conciliar e conseguir aplicar. Então, assim, venho de uma área diferente, mas ali eu consigo trabalhar esse lado, porque eu vejo, assim, a compra e a venda de um imóvel, trabalhar toda essa questão, é um momento muito importante, né, então eu falo assim, ele envolve decisivo, né? Não, envolve muita emoção, né, assim, se a gente for ter um olhar para isso, né, assim, aquela emoção do primeiro imóvel, ou a venda por uma separação, ou, né, a perda de um ente querido, né, ou mesmo por alegria mesmo, tá adquirindo, ou pessoas que investem, que são investidores, tudo tem, né, um propósito. E então eu acho que dá para eu focar bastante esse meu lado também, que eu não quero sair fora, né? E tá levando, né, assim, para as pessoas nesse momento importante. E recebi, né, assim, até no meu primeiro contato, eu também, como a Débora, não conhecia a Remax. E
através de um amigo, né? Ele que me indicou, né? Agradeço ele todos os dias pela oportunidade, porque me identifiquei, assim, de imediato, né? Assim, quando ele foi me relatando a proposta da equipe, né? Da Remax, da família Remax, e então, assim, daquela segurança, de toda a estrutura que eles nos passam. Então, assim, até o momento eu estou muito, muito feliz, né, e satisfeita com os primeiros resultados, né, apesar de início, mas assim, sou uma pessoa muito dedicada também para tudo que eu, né, assim, faço. Então, estou muito feliz com os resultados e confiante aí na minha decisão, na minha escolha, que é um caminho, né, uma escolha certa, um caminho que eu escolhi, assim. E eu vou perguntar agora, assim, um pouco para vocês, como que é, assim, ser mulher, né? Tá no mundo, não só do mercado imobiliário, mas vocês são mulheres, são mães, né? Tem aquela responsabilidade de casa, marido, né? Coisas do dia a dia, de família, né? Porque por mais que o mundo mudou, algumas coisas acabam que não mudando tanto, né? A gente assume algumas coisas em casa realmente a mais e filho, né? Muito que a mãe adoeceu, que a mãe, enfim, e a vida vai se transformando e as coisas vão acontecendo. Como que é, assim, vocês tomar essa decisão já com o filho, com o marido? Vocês tiveram apoio? Vocês estão sendo apoiadas? Ou não? Vocês estão indo realmente assim, não, por uma decisão pessoal e por aquela força de vontade, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem falou ela, preciso até descobrir, porque preciso dar crédito a essa pessoa. Fala assim: insanidade é nós fazermos as mesmas coisas e queremos resultados diferentes. Porque se nós fazemos as mesmas coisas, os nossos resultados serão iguais. Vocês já sabem o resultado que vocês tiveram, né, nas devidas profissões aí do passado, e vocês já viram isso. Agora vocês estão começando uma coisa diferente, porque vocês estão em busca de resultado diferente. E nem sempre, quando nós transformamos isso, né, trazemos isso para uma realidade, a gente tem apoio, né? Nem sempre as coisas fluem assim perfeitamente. Às vezes você tem que ter aquela força de falar: não, eu vou, mesmo sem ninguém acreditar, mesmo sem torcida, né? Mas eu vou pro campo, independente se eu tenho apoio ou não, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. No meu caso, eu acho assim, eu tive lojas que você não tem tempo, né? Você tem que ficar lá. E eu gosto muito, mas você não tem flexibilidade. Então era mais difícil. Teve uma época que eu tive uma loja que eu ficava até tarde, e aí era mais difícil de marido aceitar, a filha aceitar. A Tainá não podia passar nem na frente, sabe? Ela não gostava, porque às vezes eu tinha que ficar até 8 horas da noite. Então eu acho que agora o apoio é muito maior, né? Porque é um modelo diferente, dá mais possibilidades, a gente ter acesso em numa escola, na reunião da escola, né? Tá mais próximo. Então acho que teve no meu caso, muito apoio. Muito legal. Bom, eu também tô tendo muito apoio, porque antes, né, quando eu saí do mercado financeiro, eu fui para a indústria farmacêutica, e lá eu tinha que viajar muito. Eu fazia uma região assim bem estendida. E muitas vezes eu tinha que dormir fora de casa. E isso acabava atrapalhando um pouco. As crianças sentiam muito, meu marido sentia muito. E isso começou a atrapalhar. Foi até onde eu tomei a decisão de realmente pedir meu desligamento, que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário. E assim, a nossa jornada, ela não é fácil. Nós temos mãe, nós somos profissionais, nós somos donas de casa, nós somos esposas. Não é fácil a nossa jornada. Então a gente precisa ter esse alinhamento de todo mundo apoiar dentro de casa e da gente fazer algo que a gente goste. Para a gente poder sair de casa para trabalhar, para ir à luta, a gente precisa gostar do que a gente faz. E foi aonde eu decidi mesmo de começar a estudar o Cresce, né? Tirar o Cresce para atuar como corretora, porque eu fui me apaixonando ali na profissão, estando acompanhando
pessoal. E aí, quando eu mencionei em casa que eu iria querer tomar esse rumo desse novo segmento, eles me apoiaram muito. Até meu marido falou assim, eu gosto muito, sempre trabalhei com vendas. Mesmo no mercado financeiro, na indústria, sempre relacionado à venda. E aí meu marido brincou, nossa, você vai voar, você vai ganhar muito dinheiro, porque você gosta de vender, só não vende a família. Então, ele se vender, você não entrega. Né? Às vezes ele brinca, ele fala assim, você vende até gelo no Alasca. Então assim, eu gosto de vendas, então eu tive um apoio muito grande, todos os dias eles me motivam, até meus filhos também, super animados, porque agora eu consigo estar mais perto deles, eu consigo estar em casa e almoçar junto com eles, coisas simples que eu nunca fazia, hoje eu consigo fazer. De poder almoçar, sentar à mesa. E é importante a mesa. Você tá ali em comunhão com a sua família, né? Com os filhos. É um lugar ali, a mesa, onde a gente cura, onde a gente conversa, onde é olho no olho. Então, a corretagem, ela nos proporciona isso. Da gente poder também conseguir ter um tempo maior com a família. Muito legal, é isso mesmo. E você, Débora? Bom, no meu caso, né, como eu moro com os meus pais hoje, eu tive, assim, muito apoio do meu pai, porque ele gosta muito de mexer com esse tipo de venda. Ele tem 73 anos hoje, só que ele gosta de frequentar muito ali a Praça Barão. Então, ele tá sempre ali na Praça Barão e ele fica ali no meio do pessoal. Aí ele chega em casa e fala assim, nossa, lá tem uma pessoa que tá vendendo um apartamento, lá tem uma pessoa que quer vender um carro. Então ali na Praça Barão ele fica sabendo de tudo que acontece, né? E ele gosta muito, ele fala que quer fazer negócios, né? Então eu gosto muito de fazer negócio. Então ele me apoiou muito, porque ele falou pra mim, filha, você fazendo, tirando Cresce, eu vou te ajudar, eu vou atrás, o que precisar, eu vou estar junto com você, porque o papai gosta, né? Falei, não, pai, então vamos lá. Então, assim, eu tô tendo todo o apoio dele, né? Da minha irmã também, que fica me incentivando o tempo todo, né? E assim, mesmo até a questão igual dos filhos, né? Às vezes, igual meus filhos fazem futebol, aí eles falaram, mamãe, mas aí você vai trabalhar em nós. Falei, não, filho, não tem problema nenhum, não mudou nada, eu consigo levar no futebol, consigo buscar, se tem um dentista, eu vou, eu levo, eu volto, né? Então, quanto a isso, tá bem tranquilo e eu fui, assim, bem apoiada. Que legal. Isso é muito importante, né? Eu recebi também um apoio, né, o super apoio dos meus filhos. E hoje eles já estão adultos. E antes das terapias também eu trabalhei com comércio, nós tínhamos comércio, mas então assim, eu conseguia sempre conciliar. Né? Assim, eu não precisei deixar meus filhos, eu conseguia conciliar o trabalho e esse suporte. E então eles me incentivam até por isso, falam, mãe, você consegue conciliar sua rotina e tudo mais. E assim, é incrível a visão, né, assim, se ver pelo olhar dos filhos, né? Então assim, eles já estão numa outra fase, um já se formou, dois já se formaram, a outra formou recente agora. Então assim, para mim, se não fosse, assim, grande parte dessa minha vontade, determinação vem deles, né? Assim, das minhas irmãs também. Então, é gratificante. É uma oportunidade, eu falo assim, vocês estão iniciando agora, como as outras mulheres que passaram por aqui falaram, vocês vão perceber que assim, é um semear, né? Então, vocês estão semeando agora e leva um tempo para colher. E esse tempo dessa colheita é que determina os que ficam e os que saem. Porque aquela ansiedade, aquele apavoramento, que a Fábia comentou ali, nem todo mundo tem a oportunidade de comprar uma casa. E quando compram, é um evento realmente na vida, né? É um acontecimento. Mesmo que seja para investimento também, o investidor, ele pensa, analisa, por quê? Porque são valores altos. Ali tá o resultado de muito trabalho, né? De muito suor, de muito resultado que a pessoa colheu. Então, assim, esse caminhar, ele é lento no mercado imobiliário. Ele não é rápido. Mas ele permite tudo isso que vocês comentaram aqui, ó.
a sentar à mesa, a levar o filho, ela poder estar próxima, participar de uma reunião de escola, levar o menino no futebol, atender um cliente, corre, pega o menino e passa no supermercado e faz um almoço rapidinho e vai. Então, assim, é possível, né? E nós, como mulheres, a gente tem essa habilidade de fazer 10 coisas ao mesmo, esse superpoder. E eu acho que, assim, se tem um exemplo, a minha menina às vezes reclama também, né? E às vezes ela fala, mãe, você fica pouco comigo, às vezes, porque eu queria, porque a mãe da fulana fica a tarde inteira com ela, ou não sei. Aí eu falo muito isso para minha filha. Eu sempre falei, se eu tiver que te dar um exemplo, é de força e de trabalho. Sabe? Você é mulher e não é porque você é mulher que você precisa ser dependente, ou que você é menos, ou que você também seja mais. Não. Você é uma pessoa, é um ser em busca de dignidade, de conquistas. Porque eu falo que o trabalho, ele realmente nos dignifica, né? Ele dignifica, seja mulher, seja homem. Você se sente útil nesse mundo, exercendo um papel. E o mercado imobiliário é só o meio de fazer isso de uma forma que você possa ser mais presente na família. Eu queria agradecer a participação de vocês. Eu sei que é difícil, foi o primeiro, mas nem doeu, né? Nem doeu. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês.